Olá, passando aqui para fazer breves comentários a respeito da famigerada PEC da blindagem, tão comentada pela imprensa nacional nos últimos dias. Porém, preliminarmente, quero deixar claro que a minha análise é uma análise técnica, científica, constitucional e histórica a respeito da matéria, sem pretensão de adentrar nessa aloprada polarização política que tem dominado o país nos últimos anos. Pois bem, o que dizem os parlamentares? Dizem que é um resgate da norma da Constituição de 1988, que teve vigência até 2001. Nós vamos ver que não é bem assim, viu? Pois bem, o que era que dizia a Constituição de 1988 na sua promulgação? Olha aqui, vale dizer e vale lembrar que na promulgação da Constituição de 88 foi exercido o poder constituinte originário, que cientificamente é considerado ilimitado. Pode tudo. Diferente das PECs, que é o exercício do poder constituinte derivado, ok? Que não pode tudo, tem que respeitar as cláusulas pétreas. Pois bem, de 88 até 2001, o que era que dizia a Constituição? Dizia que para o deputado ou senador responder um processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal, precisaria de autorização da respectiva casa, autorização do Senado ou autorização da Câmara dos Deputados. Essa regra também era aplicável e também será aplicável aos deputados estaduais nos julgamentos perante o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Pois bem, durante este período, o Supremo Tribunal Federal pediu autorizações em número de aproximadamente 260 autorizações. E aí são diversos crimes: corrupção passiva, peculato, estelionato, homicídio. Não sei se teve estupro, mas qualquer tipo de crime. Qualquer tipo de crime. Precisaria de autorização do Supremo, da respectiva casa, aliás, para o parlamentar responder o processo perante o Supremo Tribunal Federal. Ok? Mas, naquela época, o que era que dizia a Constituição de 1988? Dizia que o indeferimento do pedido de licença, né, ou a ausência de deliberação da casa, se a casa ficasse silente, como toda vez ela fez, ela ficou calada. Ela recebia e ficava silente, então o processo não andava, o parlamentar não iria responder, porque a casa ficou em silêncio. A prescrição era suspensa naquela época. Ok? Mas essa regra atual da PEC da blindagem que estão querendo aprovar lá no Senado Federal, não tem mais essa regra. Isso quer dizer que, aliás, o que é que tem na regra? Tem prescrevendo que a casa terá um prazo de 90 dias para analisar. E se a casa não analisar, a prescrição corre. Olha só que interessante. Se houver ausência de deliberação da casa para que o parlamentar seja processado criminalmente, a prescrição continua correndo. Ou seja, fatalmente, o parlamentar vai ficar impune e por diversos crimes, porque a prescrição vai continuar correndo. Existe um caso que está sendo muito esquecido pela imprensa nacional. É o caso do senador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, que tentou assassinar o ex-governador da Paraíba, de sobrenome Buriti, e que o Supremo Tribunal Federal pediu autorização para o Senado Federal para processar criminalmente por tentativa de homicídio o senhor Ronaldo Cunha Lima, e essa autorização nunca veio. O que houve foi que quando ele perdeu o mandato de senador, não sei se perdeu a eleição, ou se deixou de ser candidato, o processo desceu para a primeira instância da Paraíba e nunca esse caso foi resolvido, nunca esse caso foi julgado. Em 2001, houve uma emenda à Constituição que modificou a regra, dada a impunidade crescente, a impunidade absurda que reinava nessa situação. E o que é que prescreveu a emenda constitucional que hoje está vigente, né? Que até hoje está vigente? É que, quando o Supremo Tribunal Federal começasse a processar o deputado, recebesse a denúncia, ele ia dar ciência à
casa respectiva, ao Senado Federal, a Câmara dos Deputados ou o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, ele ia dar ciência que o parlamentar está respondendo o processo. Aí, caso a Câmara perceba ou entenda, de acordo com a sua independência, que o parlamentar está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem a oportunidade de suspender o processo. Então, você veja bem como é falacioso esse discurso de perseguição. Porque hoje, de acordo com a atual regra, a casa pode suspender o processo. Entendeu? Pode suspender perfeitamente o processo. Bom, então, qual é o texto atual? Vamos ver aí como é que ele prescreve, né? O texto, aliás, o texto da PEC, o texto da PEC da blindagem. Artigo 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e, a qualquer tempo, somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele provenientes, ou seja, provenientes do Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que medidas cautelares expedidas por outros tribunais ou por juízes de primeira instância, leia-se civil ou trabalhista, não poderão ser decretadas. Porque o texto da PEC da blindagem não deixa isso claro, que é só para hipóteses criminais. Então, medidas cautelares contra deputados estaduais, deputados federais e senadores, elas não poderão, segundo a PEC da blindagem, serem expedidas. Bom, e a respeito da constitucionalidade da PEC da blindagem? Na minha análise, ela viola a cláusula pétrea. Vocês lembram que eu falei que o poder constituinte originário pode tudo? Já o poder constituinte derivado, que é exercido por meio das PECs, por meio das emendas constitucionais, ele é limitado. Ele deve respeitar as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. E, no meu entendimento, viola o princípio da separação de poderes, uma vez que o Congresso Nacional adentrou em um exercício de uma função típica do Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, que é processar e julgar os parlamentares. Por isso que o poder constituinte derivado violou essa cláusula pétrea da separação dos poderes. Pois bem, tem outras discussões aí a respeito do voto secreto. Eu, na minha análise superficial e perfunctória, ainda não tenho uma visão formada ainda a respeito dessa constitucionalidade do resgate do voto secreto, mas acho que sim, é um desrespeito ao eleitorado, é um desrespeito à publicidade e merece sim essa reanálise. Não sei quais serão as medidas tomadas pelo Senado Federal. Eu acho aí que tem um ou outro parlamentar que está reclamando, mas possivelmente, eu acredito que isso passe no Senado quando a coisa esfriar ou quando chegar aí o final do ano, eles vão botar isso para passar, uma vez que isso é interesse pessoal de muitos parlamentares, que essa situação seja consolidada. Então fica aí a nossa análise. Um abraço, tudo de bom.